Nós estamos no estudo de número 21 do livro de Efésios, capítulo 3 hoje. Nós não estamos aprofundando. Eu poderia fazer um estudo mais profundo. Estamos passeando por esse livro. Estamos praticamente lendo e meditando em trechos desse livro. Meu desejo é aprofundar, pesquisar no grego mais profundamente, consultar comentários, mas isso demandaria muito tempo. Se nós estivéssemos assim, provavelmente nós estaríamos ainda no capítulo 1. Mas eu espero que, ainda que seja superficial, você possa reter a palavra pregada aqui. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 17. Será que a Marcinha do Lau pode fazer a leitura para nós, Marcinha? Sim. Do 14 ao 17. Amém. Lau, que prazer ouvir sua voz. Que gostoso. Obrigado. Lau, Marcinha, Betinha, igreja, sempre nos recebe com tanto carinho em Curitiba. Um cafezinho no Devaneiro, ó. Top. Bom demais. Lau, Marcinha, Betinha, muito obrigado pelo carinho, pela hospitalidade de sempre. Amamos vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Eu quero convidar todos, online e presencial, para lermos com Lau mais uma vez esse trecho, do 14 ao 17. Lau, pode puxar aí para a gente ler junto com você mais uma vez. Vamos lá. Novamente? Sim. Vamos mudar novamente. Dessa causa. Cristo no vosso coração, pela fé, amém. Irmãos, leiam dezenas, centenas de vezes. Há vários livros que eu já li centenas de vezes. A maioria eu li já a Bíblia toda dezenas de vezes. E quero até, Ivone, meu último dia nesse mundo, ler a palavra de Deus. Ela tem primazia na minha vida porque é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. A Bíblia é Cristo falando comigo. Minhas primeiras horas do dia, minhas últimas horas do dia é Ele. É Ele. Eu estou com Ele, orando e lendo a palavra.
Não há ninguém mais importante do que o Senhor na minha vida. Ninguém. Não há... Apareceu uma coisa escrita, mas não consegui ver, mas tudo bem. Não há livro mais precioso do que a Bíblia para mim. Você consegue imaginar um velhinho na cadeia, ajoelhado, orando pela igreja? Que figura linda! Isso tem beleza. Um homem de joelhos em oração. Paulo foi um servo que amava a igreja de Cristo. Um homem piedoso, temente, um cristão que levava a sério a vida de oração e intercessão. Eu quero ver os outros: Agton, Zeca, Paulo, Laércio, Marcos, Jorge, Maltinho. Paulo era um homem de oração. E a minha pergunta: e vocês? A postura, a atitude deste homem, quando estava ajoelhado, era de um homem que suplicava, que intercedia, um homem quebrantado, um homem sincero diante de Deus. Um homem como esse, Maria, vivendo nos nossos dias hoje, nesta hora de oração, você acha que ele ia ficar vendo no celular? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Celular não teria vez na hora da oração, na hora do estudo bíblico, na hora da pregação, não teria vez. Não deixa celular ser o seu centro, o seu Deus. Não gaste tempo com o celular. Não deixe ele dominar sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 6, desse mesmo livro. Olha este homem, o que ele fala. Vamos ver aqui. Não cesso de dar graças por vós. 1,16. Acharam? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele orava pela igreja? Sim. Uma coisa que foi, que quando Deus levantou essa igreja há 20 anos atrás, Ele colocou no meu coração, para que eu ore nominalmente, diariamente, por cada um dos irmãos. E é isso que eu peço, que nós formemos uma rede de oração, você orando por todos, cada um orando por todos, um orando pelo outro, todos orando por todos. A igreja de Cristo, Marcos, precisa de homens de oração, como Paulo. Eu louvo a Deus pelo grupo de oração. Nós temos na terça, oração com os líderes, na quarta, na quinta, nós temos célula na segunda, na terça. Estamos aí, durante a semana, buscando a face de Deus. Eu gosto desse trecho que nós estamos lendo hoje. Ele começa dizendo: por esta causa, vírgula, me ponho de joelhos diante do Pai. Gostaria de ver essa igreja como Paulo, de joelhos diante do Pai. Eu posso dizer que eu creio. Quando Deus começa a levantar grupos de oração,
começa a orar pela igreja. Eu creio, Ale, que Deus pode e vai mudar a história da CBR, porque Ele está levantando homens e mulheres para orar nessa igreja. Eu creio. Hoje, Márcia, quero meditar um pouquinho sobre orar de joelhos ou ajoelhar-se na hora da oração. Claro que nós podemos orar andando, sentado, deitado, dirigindo. Eu faço muito essas coisas. Eu oro dessas diversas maneiras. Mas eu quero meditar um pouquinho sobre orar de joelhos. Para mim, mas esse estudo foi bom porque anos atrás, numa igreja, eu fui influenciado por um irmãozinho que sempre entrava quando o culto estava no louvor e ele se ajoelhava e as pessoas ficavam vendo ele, um homem piedoso, orando. Mas eu convivia com ele e eu ouvia um bom testemunho e aquilo me revoltou e eu parei de orar de joelhos por causa dele. Olha a minha imaturidade, a minha infantilidade. Foi um grande erro, eu reconheço. Mas eu queria ter recebido essa palavra de hoje, naquela época, para que eu não pudesse cessar de orar de joelho. Não que eu nunca tenha, depois nunca orei. Continuo orando, mas eu não orei com tanta intensidade como orava antes, de joelho, depois que eu me decepcionei. Graças a Deus, estou voltando a orar muito mais de joelhos, depois que começou ao meu coração, através desse estudo. Esta semana, eu recomecei a várias vezes ao dia me ajoelhar diante do Pai para orar. Eu me preocupei com o homem orando diante dos homens, mas Paulo orava diante do Pai. É isso que nós precisamos aprender. Orar de qualquer maneira, inclusive de joelhos, diante do Pai. Nessa igreja, quando oremos diante do Pai. Não fique olhando para outro lugar. Olhe para o Pai na hora da oração. Paulo orava de joelhos, sim ou não? Sim. Jesus orava de joelhos, sim ou não? Sim. Prova. Onde está escrito? Aquela coisa que ele ia ser entregue, depois do joelho, eu orava mais intensamente. Onde está escrito? Lucas 22, 41. Paulo orava de joelhos, sim. Lucas 22, 41. Jesus orava de joelhos, sim. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra viva e de joelhos orava. Jesus é o nosso modelo. Podemos orar de joelhos, sim ou não? Sim. Devemos, sim ou não? Sim. Salmo 95, 6 e 7. Salmo 95, versículos 6 e 7. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Olha, eu gosto deste verbo. Quebrando
quebrantado, prostrado, rendido, entregue, sincero, inteiro diante do Senhor. Eu gosto dessa figura. Prostremo-nos contra o firme. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A Bíblia nos ensina isso? Sim. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Aqui, os muçulmanos, eles oram de joelhos? Não sabem? Sim, sim. Sim. Os muçulmanos se prostram diante de um Deus que já morreu. E nós, Zeca, diante do Rei dos Reis, devemos muito mais nos prostrar. Humildade, dependência, quebrantamento. Isso muda, faz diferença. Oi? A gente ora para quem nos E a Letícia é para quem escuta, para quem reina, para quem é soberano. Privilégio. Ser cristão é graça pura, meus irmãos. Cristão não deve ficar reclamando da vida. Ele deve viver em louvor e agradecimento. Eu não acredito numa pessoa que reclama de tudo que seja cristã. Alguma coisa não bate com a Bíblia. É muito sério murmurar, reclamar. Vamos lá. Efésios 3,15. Vamos ler o 15. De quem? Toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Legal, né, Ale? Nós temos família lá e aqui. Um dia essa família vai estar toda reunida lá. Mas para Jesus, a família está lá e está cá. Tanto no céu como na terra. É lindo demais. Aparece a palavra família. Pouco antes deste verso, no final do verso anterior, Paulo usa a palavra diante do Pai. Certo? Essa palavra Pai, no grego, é patera. Família é a palavra pater. Ou pater. Paulo faz aqui um jogo de palavras no grego, patera e pater, como que querendo dar ênfase à família ou familiaridade, como que querendo dizer que a oração é coisa de família, é conversa em família, intimidade. É lindo. A oração não é coisinha qualquer, é família. Efésios 2,19 fala assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, como cidadãos, família. É maravilhoso. Oração é vida em família. Só quem é da família ora. Não seja um filho calado, que fica trancado no quarto e não fala com ninguém. Filho fala com o pai, fala com os irmãos. Oração é vida em família.
considerava a igreja a família de Deus. E Paulo, como o irmão mais velho, mais maduro, ele pede, ele ora pelos seus irmãozinhos menores, especificamente o que necessita para a família, a igreja. Ele podia orar como a maioria dos pastores oram: Pai, abençoa os irmãos dessa igreja, proteja a vida deles, que eles sejam felizes. Mas não foi essa oração que Paulo fez pelos seus irmãos, pela igreja, pela família. Versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Além, esta oração é para a família de Deus, é para a igreja viva de Deus, é para os nascidos de novo. O crente, o evangélico, religioso que não nasceu de novo, ele não vai entender. Paulo está orando pela única igreja verdadeira, a igreja composta pelos regenerados, homem interior, nascido do Espírito, que é fortalecido lá no Espírito, como um crente não nascido, que vive na alma, vai ser fortalecido no Espírito, se ele nem Espírito tem. Isso é conversa de família cristã. Esse livro é para cristão, é para a igreja viva. Se você perguntar, Marie, para 1000 crentes, eles não vão entender essas coisas, porque eles não estão vivos no Espírito. É impressionante, meus irmãos. O novo nascido, Márcia, ele deve ser um cara esforçado, zeloso, dedicado. Tem que, ser forte. Sim? A Márcia está desconfiada. Sim, Anitta? Não. O novo nascido tem que ser 0 à esquerda. Quando se trata dele, falamos hoje no começo de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem que é naquele? Cristo. Paulo está orando para que o poder de Deus, Cristo poderoso, se manifeste na vida de cada um, na vida da igreja. Não é um irmãozinho lá sacrificando, um irmãozinho se esforçando, um irmãozinho querendo impor o seu conhecimento, os seus talentos. Não. Não é um irmãozinho se mostrando. Não. É Cristo. Quanto menos nós e mais Cristo, mais poder de Deus na igreja. Quanto mais homem, menos Cristo, menos poder de Cristo. Por isso devemos tomar a cruz dia após dia, para que não nós, mas Cristo se manifeste. Tomar a cruz é essencial para uma igreja, porque desta maneira, levando sempre no morrer, no corpo morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4. Paulo orava para que o homem interior fosse revestido com o poder de Cristo. Isso é necessário.
para que a igreja persevere, continue. A verdadeira igreja cristã tem obstáculos, tem inimigos, tem o mundo, tem a carne. Se ele não tiver no seu espírito o poder de Cristo, ele desanima, ele desvia. Se você não tiver o poder de Cristo na sua vida, você está correndo o risco de morte eterna. E Paulo sabe disso, por isso ele pede para Deus que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Um dos maiores desejos do apóstolo para com a igreja de Cristo, qual é? O que Paulo desejava para os irmãozinhos dele? Que eles fossem supridos financeiramente. Sim ou não? Não. Que eles fossem uma igreja de sucesso. Não. O que eles, Paulo queria, que era fundamental para a igreja? Hã? Que Cristo habitasse nelas. Aliás, versículo 17. Vamos ler? E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que oração! Que oração! Muitas vezes oramos porque o irmãozinho está doente, porque o irmãozinho está passando dificuldade financeira, porque o irmão... Isso. Paulo sabe que tudo é em Cristo. Então, para esse pastor, o que importa é que os seus irmãozinhos, que as ovelhas, tenham Cristo com elas. Cristo habite nelas. A partir de hoje, se Márcia tiver uma necessidade, vamos orar pela necessidade, mas vamos orar para que Cristo se manifeste nela, habite nela. Estamos orando para Deus cuidar de Gabriel, mas Gabriel será muito mais abençoado se Cristo habitar nele. Dá para entender? Amém. Muitas vezes estamos orando errado, meus irmãos. Quando Cristo habita em nós, a igreja será alicerçada aí, arraigada aí, alicerçada em amor. Cristo em nós nos leva a arraigarmos, criarmos raízes de tanto amor, viver, andar, amar tanto que nós criamos raízes no amor. O amor se torna a nossa paz. Uma igreja tem que estar arraigada e alicerçada em amor. Uma igreja neste nível vai ficar brigando uns com os outros, falando mal uns dos outros, saindo para lá porque não quer mais, vai virar a cara? Não! Quando se sai de uma igreja é porque não está arraigada no amor. A igreja de Cristo tem que estar arraigada, alicerçada no amor. Cristo é esse amor. Entende por que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo? Ela está arraigada, alicerçada sobre a rocha amorosa que é Jesus Cristo. Esse amor, meu amigo.
amor de Deus, o amor ágape, vai além do amor carnal. Ainda que o irmãozinho ou a irmãzinha não seja exatamente como nós gostamos que seja, quando você tem esse amor de Cristo, você vai amar o irmãozinho, a irmãzinha, com todos os seus defeitos. Coisa boa, né? Nós, quando nós somos aperfeiçoados no amor, como o apóstolo João fala, nós ficamos falando mal dos outros. Eu detesto quando alguém fala mal dos outros. Quando começa a cobrar dos outros. Quando acusa os outros. Quando eu fico vendo palavras de acusação, sabe o que eu fico vendo? O diabo. O diabo é o acusador dos irmãos. Cristo vai habitar em nós pela fé. Precisamos crer. A fé é um presente, é um dom de Deus. Deus dá para a sua igreja, para que a igreja creia que Cristo habita nela. Muitas coisas nós não vamos ficar vendo. Eu sinto, eu me arrependo. É pela fé, meu irmão. Onde na sua Bíblia está escrito que se você ficar todo arrepiado, é Deus falando com você. Na minha não tem. Quando cada um canta, pastor, nossa, agora você falou, até me arrepiei, isso é comum aqui em Maringá. Muitas vezes, parece bonito, parece espiritual, mas não é bíblico. Não fica fazendo isso, tá? Calma, não é espírito. Oremos susto também. Vamos terminar por hoje aqui. Só mais uma coisinha, um detalhe. O que mais vocês enxergam nesse texto de hoje? 14 a 17, de 3. O que vocês enxergam? Eu vejo a teologia trinitariana do apóstolo. Vou explicar. No versículo 14, nós encontramos a figura de quem? Pai. No versículo 16, Espírito. E no 17, Filho. Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. E esse contexto está falando da igreja. O Deus Trino atua sobre a sua igreja. Aleluia! Essa igreja não percebe, mas essa igreja é assistida, movida, incentivada, motivada, usada, atuada pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que leva essa igreja para Jesus Cristo. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja trabalhada pelo Espírito Santo. Ele veio para glorificar o Senhor. Todas as vezes que Jesus Cristo é glorificado nesta igreja, é a obra do Espírito na igreja. Se formos resumir aqui a oração de Paulo Marcos, ele diria assim:
dobro meus joelhos perante o Pai, para que vós sejam interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração. É isso que Paulo está orando. Diante do Pai, ele está orando pela igreja, para que o Espírito fortaleça o homem interior da igreja, e que Cristo pela fé habite na igreja. Amém? Maravilhoso, maravilhoso. E é dessa maneira que a igreja vai estar enraizada e alicerçada em amor, que são os próximos versículos, Alessandro, se Deus permitir o próximo estudo. Amém? Oremos ao Pai, para que o Espírito opere em nosso meio e Cristo venha habitar em cada coração. Não tenho dúvidas que essa igreja está sendo amada, assistida, cuidada pela Trindade. Aleluia! Ao Deus Trino, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém! Amém.